Amém, queridos irmãos, chegamos ao sábado, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é Cristo, o centro da obra de Deus. E o título do sábado, Cristo é superior aos anjos. O versículo, Hebreus capítulo 1, versículos 3 e 4. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia. Obrigado por teu sangue derramado na cruz. O sangue que lava os nossos pecados. Dia após dia, por causa da tua misericórdia, do teu sangue, nós podemos nos achegar ao trono da graça para receber graça e socorro em ocasião oportuna. Nós te agradecemos, Senhor, e também porque o Senhor, que tem um nome acima de todo nome, o nome mais excelente de todo o universo, o Senhor deu esse nome para nós. Hoje nós podemos invocar o teu nome para desfrutar as tuas riquezas, para desfrutar da tua pessoa, da tua autoridade. Hoje, Senhor, nós queremos guardar sempre, até o fim, a tua palavra e o teu nome, invocando o teu nome, praticando a tua palavra, sendo testemunhas para todas as pessoas de quem é o Senhor, do que o Senhor está fazendo e do que o Senhor ainda vai fazer, do teu reino. Concede-nos, Senhor, graça suficiente para que no abrir da nossa boca as tuas palavras sejam dispensadas como um rio para as pessoas que precisam. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, lembrando, o título dessa semana é Cristo, o centro da obra de Deus. E o título do sábado, Cristo é superior aos anjos. Isso porque, irmãos, o livro de Colossenses, ele vem reafirmar a posição de Cristo, a tão importante posição de Cristo. Quando você diz assim, não, Cristo é o centro da minha vida, talvez você não tenha ainda noção de o quão central Cristo é para a obra de Deus, para todas as coisas. Se você retira Cristo, irmãos, tudo cai, todo o universo desmorona. E uma das armas do inimigo que tem funcionado desde o começo é nos desconectar de Cristo. Aqueles que já estão desconectados de Cristo, ele faz com que permaneçam cegos para que a luz da glória do Evangelho de Deus não brilhe para eles. É o que Paulo fala aos Coríntios. Agora, aos que estão conectados, irmãos, ele quer cada vez mais desconectar. Então, o que ele fez no Jardim do Éden? Através de distorcer a palavra de Deus, de mentira, entrando na mente de Eva, enganando Eva. Ele fez com que Eva desobedecesse, e pior, não é desobedecer, ele fez com que Eva desobedecesse o mandamento de Deus, mas não é desobedecer sob ameaça, sob coação. Ele fez ela acreditar que estava tudo bem em desobedecer o mandamento de Deus. Isso, irmãos, aí ela comeu, o marido, Adão, comeu e ambos se desconectaram de Deus com a entrada do pecado e, por conseguinte, com a entrada da morte. Isso trouxe graves consequências para toda a criação. Então, hoje, a criação, quando você vai para Romanos 8, você vê a criação gemendo. A criação no cativeiro da corrupção. Antigamente, não é, na verdade, antes da queda, não é, da entrada do pecado, os animais, mesmo os animais selvagens, eles não comiam uns aos outros. Não existia essa cadeia alimentar que nós temos hoje. Todos os animais, incluindo o homem, eles não comiam carne. Era tudo aquilo que havia na natureza. Agora, após a queda, irmãos, o pecado e a morte reinaram na humanidade. E a criação, a própria criação, irmãos,
hoje se encontra gemendo no cativeiro da corrupção. Então hoje ainda é uma arma do inimigo de Deus, através de confusão, através de nos fazer duvidar da palavra de Deus, todas essas coisas, nos desconectar de Deus, nos fazer perder a presença de Deus. Essas coisas estavam entrando, filosofias, culturas, estavam entrando na igreja em Colossos e tirando o lugar de Cristo. Se você notar nas epístolas de Paulo, várias vezes ele luta contra isso, principalmente com os judaizantes. Ali em Gálatas você vê que eles, enquanto Paulo ia levantando igrejas, eles vinham por trás, e ali eles chegavam depois que Paulo e Barnabé saíam, e aí eles começavam a dizer para os irmãos que não era bem assim, que tudo bem, Cristo, mas que você precisava guardar a lei, que você precisava disso e tal, guardar os costumes de Moisés. O que é isso? Isso tira você da graça, faz você decair da graça, tira Cristo como centro de todas as coisas. Porque quando nós temos Cristo como centro, estamos encabeçados, a obra de Deus é feita na nossa vida, na nossa família e, por conseguinte, nos lugares onde nós vamos. Nós levamos o reino de Deus, porque estamos encabeçados. Quando Cristo não tem a primazia, quando por diversos motivos, por causa da nossa vontade, por causa das nossas dúvidas, porque fomos enganados, enfim, quando Cristo não tem a primazia, irmãos, perde-se a conexão com Deus. Nós vamos nos afastando de Deus, da palavra de Deus, e nós vamos ver aqui a palavra de Deus, irmãos, é o próprio Cristo. Muito bem, eu vou ler alguns trechos aqui do Alimento Diário antes. Importante entender, quando Deus criou o homem, ele cria o homem dando autoridade para o homem, homem e mulher. Agora, essa autoridade é uma autoridade que vinha de Deus. O que significa isso? Significa, irmãos, que o homem ele estava conectado a Deus e conectado a Deus, ali ainda, como o nosso irmão Pedro diz, a um nível de criação. O homem não tinha comido da árvore da vida para ter a própria vida de Deus dentro de si. Então, essa autoridade vinha dessa conexão com Deus. Quando o homem caiu, quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou, isso se rompeu. E aí, nesse momento é que Satanás, ele entra e ele engana o homem, usando o próprio homem para que ele tenha agora a autoridade. Então, quem ameaçava a autoridade de Satanás, que era uma autoridade que Deus havia dado a ele no mundo de outrora, na criação pré-adâmica, ele retoma essa autoridade agora, colocando o homem debaixo do seu domínio, debaixo do domínio da morte, debaixo da escravidão do pecado. E você começa a ver essas coisas claramente quando as nações começam a se desenvolver, principalmente depois do dilúvio. Antes do dilúvio, na verdade, você já vê isso, porque você vê que a terra estava tomada de violência. Depois do dilúvio, com Nimrod, você percebe um homem tomando a liderança, colocando outros homens debaixo de si. Você começa a ver a idolatria, a adoração aos ídolos surgindo. E qual era a plataforma política, entre aspas, o slogan de Nimrod? Era o que nós vemos em Gênesis 11, quando os homens estavam construindo a Torre de Babel. O que eles falavam? Vinde, edifiquemos para nós uma torre, uma cidade, uma torre, cujo topo chega até os céus, 11:4, né? E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Veja, irmãos, como é que as coisas são sutis. O nome a ser glorificado é o nome de Deus, ou seja, hoje, então, o nome de Jesus. Como nós lemos aqui no versículo de Hebreus, que ele herdou o mais excelente nome, certo? E aqui o que eles queriam? Eles queriam essa desconexão de Deus. Então não é mais o nome de Deus que vai ser glorificado, é o nosso nome. E Deus não vai poder mais nos espalhar no dilúvio ou fazer algo contra nós, porque nós estamos preparados. É exatamente a figura que nós vemos no Salmo 2. E olha que nós estamos falando lá de Gênesis 11.
No Salmo 2, os primeiros versículos diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? É o que Paulo fala em Efésios 4. Não ande como os gentios na vaidade dos seus pensamentos. Então, quando nós estamos desconectados de Deus, irmãos, há vácuos em nós, buracos, vácuo, você sabe, vazio. E esse vazio é preenchido com mentira por Satanás. E aí nós começamos a imaginar coisas vãs, vivendo e andando na vaidade dos pensamentos. Versículo 2: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Quando fala os reis da terra, os príncipes, olha, isso é importante entender, irmãos. O homem se tornou um escravo, assim como aqueles lá em Gênesis 11. Então aqui não está falando simplesmente dos reis da terra, mas dos principados e potestades que dominam sobre os reis da terra. Como nós vemos em Daniel, quando o anjo fala para Daniel que o príncipe do reino da Pérsia resistiu a ele, não deixava ele passar. Para você barrar um anjo, você tem que ter o poder de um anjo, não é? Um homem normal não tem esse poder. Então, o que o anjo estava falando para Daniel? Isso é um anjo caído, irmãos. Lembre-se, Satanás, na sua rebelião, levou 1/3 dos anjos. Eles têm poder. Então, esses de Salmo 2 não são simplesmente os reis, a vontade dos reis, dos reis da terra, mas daqueles que dominam sobre eles, influenciando os governantes desse mundo, ao versículo 3. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. É o que você vê em Gênesis 11. Nós não queremos o nome de Deus, nós queremos o nosso nome. E nós queremos do nosso jeito, e não importa o jeito de Deus. Ele não vai poder fazer nada contra nós, porque nós vamos construir uma cidade, uma torre. Se ele mandar o dilúvio, nós vamos estar seguros lá em cima. Então, irmãos, esse homem, ele não pode governar. Ele não tem mais como governar sobre as coisas, sobre esse mundo, que dirá sobre o mundo que há de vir, né, no reino. Por isso, irmãos, é que o próprio Deus se fez carne. E Jesus, como um homem, trouxe a realidade do reino dos céus, da vontade de Deus, glorificando o nome de Deus para essa terra, irmãos. E é através dele, então, como o centro, como aquele que tem a primazia, sendo encabeçados por ele, é através dele que nós podemos governar. Deixa eu ler aqui, página 36, segundo parágrafo. Veja: Deus, porém, não desistiu de seu propósito de fazer com que o homem governasse a criação. Isso está lá em Hebreus 2. Isso provocou ira e inveja aos anjos caídos, pois o Criador não lhes entregou esse governo que tanto desejavam. Mas, embora tenha recebido a comissão de governar a terra, o ser humano não reúne as condições para reinar sobre todas as coisas. Por essa razão, Deus enviou seu Filho à terra para viver como homem. Jesus sofreu na terra e tornou-se o autor da nossa salvação. Ele é nosso precursor, o capitão que nos conduz a nosso destino final, a glória. Dessa forma é que nos tornaremos aptos a governar. Quando a Epístola aos Hebreus foi escrita, o pensamento que deu origem ao gnosticismo já florescia. Para essa corrente filosófica, Cristo é apenas uma das emanações divinas, igualando-se aos anjos. É por isso que em Hebreus, o autor, referindo-se a Jesus, o Filho do Homem, ressaltou a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Nenhum anjo está assentado à direita de Deus, mas o homem Jesus está assentado à destra do Pai, revelando sua superioridade sobre os anjos. Então veja, irmãos, nós tocamos nessa questão dos anjos, era um problema ali em Colossos, estava gerando adoração aos anjos, mas isso de forma prática tem que entrar em todos os aspectos da nossa vida. Nada pode haver que tire o centro, a primazia de Cristo na nossa vida, na nossa casa. Quando Cristo sai, quando a primazia de Cristo não é exercida,
as coisas começam a ruir. Muitas famílias, casamentos, pessoas começam a ruir porque perdem o encabeçamento de Cristo. Muitos digo famílias cristãs. E de maneira prática, irmãos, como nós podemos ser encabeçados por Cristo? É através da palavra de Deus. Por quê? Como nós vemos no Evangelho de João e nas epístolas de João, Cristo é o verbo da vida, Cristo é a própria palavra que estava com Deus, que se encarnou, que após sua morte e ressurreição veio para nós. 2000 anos após a sua morte e ressurreição, veio para nós como o outro Consolador, o Espírito que dá vida. Veja, irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos de fé, porque essa palavra que está escrita na Bíblia, que qualquer um pode pegar, pode ler, pode interpretar da forma que quiser, pode até distorcer, né? Você vê guerras sendo feitas por causa de distorção da palavra de Deus. O próprio Senhor disse aos discípulos que chegaria um tempo em que eles matariam os discípulos, julgando que eles estavam cultuando a Deus. Por isso é tão importante nós recebermos a palavra de Deus, nós lermos a palavra de Deus com espírito, com fé, com revelação, recebendo revelação. Eu vou encerrar aqui o sábado, e quando eu entrar no domingo eu quero falar um pouco mais sobre isso. Lendo na página 37 o segundo parágrafo. Veja, como Deus tem falado conosco nesses últimos dias. Podemos testificar o quão abençoados somos por receber esse falar abundante. Sua palavra faz tudo acontecer. Quando ele fala, a obra é realizada. No passado, ele falou pelos profetas, agora é o Filho quem fala. Cristo é a própria palavra que faz com que a obra de Deus se concretize. É o que está escrito em 1 João, os versículos de 1 a 3. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então veja, irmãos, Cristo é a palavra. Quando João diz, nós a temos ela se manifestou, nós a temos visto, nós damos testemunho, nós anunciamos a vida eterna. Ele está falando de quem? De Cristo. Quando nós pregamos o Evangelho, nós levamos Cristo, a palavra, que é a própria vida eterna, para as pessoas, irmãos.